É possível pensar em preservar e desenvolver na Amazônia? Veja, Marcelo, não há dúvida que é possível, né? Nós temos, inclusive, já de algum tempo, pesquisadores que se dedicam a esse tipo de questão, que ela é, de fato, complexa, difícil, né? Mas nós podemos lembrar a professora Berta Becker, por exemplo, já nos anos 80 do século passado, geógrafa da Federal do Rio de Janeiro, falecida já há algum tempo, que já apontava a Amazônia como grande vetor científico e tecnológico, como ela dizia, da modernidade, dessa combinação muito importante que nós temos que ter em mente hoje, Marcelo, que é combinar a reprodução da base material das necessidades humanas, né? E para isso a Amazônia é fundamental, porque ela tem muita vida, né? Essa vida ela pode ser reposta, ser reproduzida, e a partir dali, então, temos novas fontes de materiais, novas fontes energéticas, enfim, novas fontes de alimento, inclusive, por que não? Sem falar em outros serviços ecossistêmicos e ambientais que a Amazônia presta para o Brasil, para as comunidades locais e para o mundo também, né? Então, já naquele momento, ela apontava essa necessidade de termos em mente. E depois dela, felizmente, outros tantos colegas se dedicaram a esse trabalho. O professor Carlos Nobres, mais recentemente, o professor Ricardo Abramovay, né? Vários colegas amazônicos aí, felizmente, né? Tem grupos importantes na Federal do Pará, na UFAM, né? São universidades que hoje, já de algum tempo, felizmente, conseguem produzir conhecimento, né? E alternativas também de manter a floresta em pé e, ao mesmo tempo, manter os serviços ecossistêmicos e ambientais que a Amazônia oferece para o país e para o mundo. E esse é o grande desafio, né, Marcelo? A gente tem que pensar numa maneira de usar o tempo da natureza ao nosso favor, né? Usar, por exemplo, as temporalidades que estão lá presentes, que passam pelos ciclos naturais de alguns cultivos, que passa por respeitar os ciclos das águas, que são absolutamente peculiares, né? Você tem ali momentos de grande elevação dos cursos d'água, tem momentos de mais refluxo desse volume todo. A população local está acostumada, sabe viver com esses fluxos naturais, né? Enfim, o problema, como eu costumo dizer, não são as pessoas que moram na Amazônia, que vivem na Amazônia, são quem é de fora que vai para lá numa visão de ter na Amazônia uma fonte de enriquecimento rápido, né? Infelizmente, muitas vezes com negócios ilícitos. É exato isso que eu Por falei, isso, quer você dizer, pode rápido. pensar várias questões aí. Então, é possível sim, Marcelo, dá para pensar uma alternativa assim sobre essa questão. Perfeito, professor Cláudio, é possível, eu concordo com o professor Wagner, é possível. E aí, e por que isso ainda não está sendo feito, né? Marcelo, eu concordo com o professor Wagner, com certeza é possível. E do ponto de vista da disciplina que eu estudo, a gente tem pelo menos, a arqueologia, né? A gente tem pelo menos 12 mil anos de exemplos de que é possível, né? E talvez os últimos 500, 200 anos mostrando alternativas que talvez não sejam as mais interessantes para isso, mas as evidências do passado da Amazônia mostram que essa incompatibilidade da gente ter uma área de preservação e uma área de uso, ela é uma criação da nossa modernidade, ela não é, né, de fato, um empecilho para que pessoas e meio ambiente convivam, né, nessa porção do território. A gente, né, tem um grupo grande tentando entender como era a Amazônia antes dos europeus chegarem. E tem um debate, uma questão bastante importante aí, que é pensar quantas pessoas viviam aqui por volta da época da chegada dos europeus, né? E as estimativas, elas são bastante difíceis de calcular. A gente tem vários povos nativos que desapareceram, né, sem nenhum registro, sem nenhuma informação a respeito da presença deles. Mas a maior parte dos pesquisadores trabalhando com essa temática aqui sugere que pelo menos 10 milhões de pessoas tenham vivido ao mesmo tempo na Amazônia por volta da chegada dos europeus, né? Então, se 10 milhões de pessoas viveram aqui e deixaram para nós como legado a floresta como a gente conheceu há 500 anos atrás, como talvez há 60 anos atrás ela ainda estava bastante exuberante, se essas pessoas conseguiram, né, eu acho que elas são um exemplo para nós e talvez, né, elas são parceiros fundamentais para a ciência, que a gente tem buscado muito na ciência as respostas para uma convivência entre a humanidade e a Amazônia, vamos dizer assim. Mas talvez uma parte que eu consideraria ciência também, que a gente tem classificado como conhecimento tradicional, que talvez a gente está valorando
menos pensando nisso, se a gente pensar nisso como conhecimento acumulado, de como, né, existem soluções de conhecimentos acumulados sobre a Amazônia, essa sua pergunta tem uma resposta muito clara, né? A gente tem exemplos de que é possível.